E hoje é Dia das Mães e uma pesquisa nacional realizada pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes mostrou uma expectativa de aumento de 79% no faturamento de bares e restaurantes em relação ao mesmo período do ano passado. Apesar de haver a expectativa de crescimento para uma das datas mais importantes do ano para o comércio, a pesquisa também verificou um número ainda alto de empresas do setor com prejuízos, o número é de 27%. Sobre essa expectativa, nós vamos conversar com o presidente executivo da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Paulo Somuti. Paulo, muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Manhã de hoje. Muito bom dia. Bom dia, Paula. Bom dia, Marcelo. Se você for mãe, Paula, já vai aqui o meu feliz Dia das Mães e para todos que nos ouvem, né? Um dia muito especial este domingo de Dia das Mães. Não sou mamãe, mas carrego o seu Feliz Dia das Mamães para minha mamãe, Dona Lúcia, que está me assistindo hoje aqui também. Paulo, vamos falar sobre essa boa expectativa em relação ao comércio, bares e restaurantes aqui em São Paulo. É um número relevante, né? Mas ainda assim tem essa pequena diferença em relação aos bares e restaurantes que estão muito endividados aqui no Brasil, aqui em São Paulo, não é? Pois é, no Brasil inteiro, né? Nós estamos agora passando pelo primeiro ano, né? Graças a Deus, longe da pandemia. O ano passado as coisas já estavam melhorando, mas ainda havia muito temor. Vínhamos ali de um início de ano com a onda da Ômicron. Então, estamos animados, né? São 8 em cada 10 acreditando que vai faturar bem mais. Os restaurantes estão cheios, né? Especialmente as mamães que são vovós, ganharam mais segurança de frequentar as ruas, né? A máscara vai ficando para trás. E o otimismo é grande. Agora, é dentro desse contexto que você colocou, né, Paula? Muita dívida. Hoje, 10% do faturamento das empresas são usados para pagar dívidas. E muitas delas não estão fazendo lucro. O consumidor sabe disso. A inflação de alimentos foi muito puxada no ano que vem. Nós vamos arrastando aí essa dificuldade de repassar para preços. E a questão é, faturar é muito importante e está acontecendo. Agora, fazer o lucro é o desafio do ano. Exatamente, né, Paulo? Imagino hoje aqui em São Paulo aquela cena comum, né, os restaurantes lotados. Isso deve acontecer de fato, como você disse, tivemos a pandemia, né, muitas restrições. Eu queria que você fizesse um balanço do impacto da pandemia, até que ponto ela derrubou muitos empresários, até que estavam anos e anos de atividade e não tiveram condição. E essa retomada, se de fato também nós temos aí o registro de abertura de novos negócios, em especial agora em 2023. Marcelo, esse é um setor muito ágil, né? A sociedade demanda sempre serviço. Nós sofremos muito na pandemia, perdemos mais de 300 mil estabelecimentos, chegamos a perder 1.800.000 postos de trabalho. Agora, o mercado voltou e voltou forte porque as pessoas não só precisam comer, mas elas gostam de comer na rua e mais, de confraternizar. Muitas vezes hoje sai mais barato comer em casa, fora de casa, do que em casa, né? A gente tem uma oportunidade, um cardápio muito variado, de celebrar a vida depois de uma pandemia que nos deixou tão amedrontados e afastados uns dos outros. Agora, faturamento não significa resultado na última linha. E o endividamento foi muito grande. Hoje nós temos ainda quase 30%, são 27 operando com prejuízo dos estabelecimentos, outros 30 e poucos apenas no equilíbrio, ou seja, mais da metade não faz lucro. E o endividamento ficou grande, né? Nós todos estamos endividados, pelo menos 60% das empresas estão aí com dívidas em atraso e a gente tem pleiteado junto às autoridades, ao governo federal, uma atenção especial. Nós não podemos deixar que esses milhões de pessoas que fecharam suas portas, são milhões de trabalhadores, milhares de bares, possam ficar aí com seus nomes negativados ou deixem de ser empresários porque não conseguiram sair de uma situação que lhes foi imposta. Nós temos pleiteado muito esse apoio. Então, é fundamental que a gente entenda essa situação e busque, né, especialmente nesse movimento de bom faturamento, encontrar, refinanciar impostos, trazer linhas de crédito mais favoráveis e, inclusive, as grandes empresas ajudarem nesse esforço. Não é uma situação que sairemos dela sozinhos, nós precisamos de ajuda e o momento é este, refletir de um governo novo, de sentar na mesa e fazer um grande pacto. Governo federal, estadual, municipal, as grandes empresas, todo mundo, para dar um ambiente de trabalho mais favorável a esse setor. Roberto Mota também participa dessa entrevista. Mota, sua pergunta.
Presidente, qual é o principal desafio para o crescimento do setor de bares e restaurantes? É segurança pública, burocracia, tributação? Qual é o principal obstáculo? Poxa, Roberto, você faz uma pergunta importantíssima e muito desafiadora na resposta, né? Primeiro, a gente precisa de uma atenção muito especial na reforma tributária. Nós estamos muito preocupados com o modelo que foi proposto por uma alíquota núclea. Se essa alíquota que for sendo ventilada aí de 25% for aprovada, a carga tributária do nosso setor aumenta até 37%. Então, o primeiro ponto que a gente precisa ter atenção é não fazer uma reforma tributária que possa ainda mais dificultar o dia a dia da nossa empresa. Nós somos absolutamente favoráveis a uma reforma que simplifique os tributos, que acabe com a guerra fiscal e que promova boas condições de desenvolvimento do setor. Então, nós temos esse desafio. O outro desafio é o endividamento. Nós precisamos, o setor está muito endividado e o que está acontecendo? Para fechar as contas, como nós temos 6 em cada 10 das empresas não fazendo lucro, para fechar as contas, essas empresas estão deixando de pagar, principalmente, impostos federais, impostos estaduais e, lamentavelmente, muito perigosamente, Roberto, já deixam de pagar encargos trabalhistas. Então, nós precisamos de um olhar sistêmico e conjunto em torno dessas atividades. E, por fim, é a questão da produtividade. Nós precisamos buscar ser mais produtivos. E, para ser mais produtivos, simplificar a burocracia, reduzir as barreiras para o crescimento. Por exemplo, nós temos hoje um Simples que não é corrigido há mais de 6, 7 anos. Vai fazendo que essas empresas não paguem mais tributos ou evitem de crescer. Então, nós precisamos libertar o crescimento, entender que essa atividade econômica é a mais capilar no país. Nós ocupamos todos os municípios, todos os vilarejos, 6 milhões de empregos e muita disposição para absorver o jovem e a mulher. É um setor, vou falar de mães, majoritariamente femininos. Nós temos 53% da nossa mão de obra mulheres e outros 60 e poucos de pretos e pardos. Então, estamos ligados nos desafios da sociedade e queremos companhia para construir esse ambiente melhor. São assuntos bem sensíveis e que já estão sendo discutidos. A gente espera o resultado dessas discussões aí, reforma tributária, impostos nos próximos dias, né, Roberto Mota, que está aqui com a gente sempre no Jornal da Manhã. E nós conversamos com o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Paulo Somuti, sobre a expectativa para o comércio aí, bares e restaurantes no Dia das Mães. Presidente, muito obrigada pela participação. A gente se vê mais vezes por aí. Obrigado e um bom Dia das Mães para todos nós.